E para você que gosta de Copa do Mundo, tivemos mais um dia bem interessante, hein? Com bons jogos, goleadas e também emoção e comemoração. Nesse vídeo a gente vai trazer para você o que aconteceu no resumo do dia 20 de junho, resumo de ontem, dos 4 jogos aí da Copa do Mundo. Teve goleada holandesa, com o Memphis dando assistência para o gol da Holanda. Teve goleada japonesa. Olha o Japão podendo cruzar o caminho do Brasil. Já pensou? O time do Japão jogou certinho, viu? Além disso, tivemos uma vitória de virada da seleção alemã. E no jogo mais emocionante, tivemos um recorde e um herói. Primeiro ponto de Curaçao em uma Copa do Mundo. Tudo isso a gente vai falar e, lógico, conversar com você aí nesse vídeo de Mano na Copa, especial, analisando aí como foi o dia anterior e também passando a agenda do próximo dia. Gosta do conteúdo? Então já sabe, curte, comente, compartilha. Não esqueça de se inscrever também aqui no nosso canal, que é muito importante, tá? A sua inscrição, mas acima de tudo, quero muito o seu like nesse vídeo. Para o que você está fazendo, deixa aquele like e manda aquele comentário para nós, hein? Copa do Mundo, I love you! I love World Cup! I love Copa do Mundo! E já começamos com o primeiro jogo do dia, Holanda e Suécia. Tinha uma promessa de um grande jogo. Afinal, a Suécia goleou a Tunísia, a Holanda fez um bom jogo contra o Japão, até então é um dos melhores ainda, né? Top 3, top 5 melhores jogos da Copa está Holanda e Japão. E a seleção holandesa não tomou conhecimento. 5-1 para a Holanda. O resultado me surpreendeu. Vejo a Holanda favorita no grupo. Sempre falei para vocês que achava que a Holanda passaria em primeiro, mas realmente o resultado foi elástico. O Brobbey marcou 2 gols, o Gakpo também marcou 2 gols e o Summerville no final do jogo ali marcou o 5º gol da seleção holandesa. Esse 5º gol com passe do Memphis, tá? O Memphis Depay, jogador do Corinthians, deu passe pro 5º gol holandês e a Suécia descontou com o Elanga, né? Mas enfim, a Suécia, coitada, já tava lá entregue, né? 4-0. A Suécia só foi marcar o primeiro gol depois de tomado 4 coquinhos na cabeça. Ela viu o saldo dela acabar. Zerado aquele saldo, que o saldo de gols poderia ser importante, né, para uma classificação em primeiro, em segundo, ou até mesmo brigar por uma terceira vaga. Então a Holanda faz o favoritismo, deve passar em primeiro, que eu acredito que vai golear a Tunísia, e Japão e Suécia brigam pela segunda vaga. No segundo jogo do dia, aí já tivemos classificação. A Alemanha não jogou tão bem, teve mais posse, mas foi um jogo bem equilibrado e venceu de virada. Opa, errei as telas aqui. Errei todas as telas. E venceu de virada a equipe da Costa do Marfim. Costa do Marfim abriu o placar com Kessié aos 30 minutos. A Alemanha tinha chegado, já teve 2 gols anulados por falta, né, no adversário, falta no zagueiro. Mas não era um jogo igual foi com o Curaçao, né, que a Alemanha totalmente dominante, fazendo muitos gols. Tava muito com cara que a Alemanha até poderia tropeçar, viu? Durante o segundo tempo, dava essa carinha aí. Ó, a Alemanha não tá encaixando no jogo, a Costa do Marfim muito forte taticamente, disputando, indo em contra-ataques na velocidade. Aí, depois daquela parada técnica, né? O técnico colocou um Davi, artilheiro, um Davi, marcou 2 gols e com isso a Alemanha virou. O primeiro gol foi marcado logo aos 23 minutos, depois dessa parada técnica, e no final do jogo, quando tudo parecia que ia para o empate, um Davi ali marcou gol numa bela assistência, acho que foi do... Porra, me fugiu o nome de quem deu assistência. Do Bayern, é o cara que joga no Bayern de Munique, acho que ele joga no Bayern de Munique, deu uma puta assistência e um Davi marcou o segundo gol, sendo que a Costa do Marfim perdeu o gol da vitória, um contra-ataque, 3-2,
a bola vai pro cara da Costa do Marfim, um atacante sozinho, estilo o Vini Júnior ontem, recebe no canto sozinho, era só dominar e chapar. O cara se complicou sozinho e aí tomaram um gol 2 ou 3 minutos depois. A Alemanha, com a vitória, também está classificada para a próxima fase. Então a Alemanha já assegurou o primeiro lugar do grupo, não tem como ela perder. Vai para a próxima fase e não sei se a Alemanha, até deixo para vocês essa pergunta, tá? Vocês acham que a Alemanha, ela não entrou como favorita, mas agora na Copa a Alemanha se torna uma favorita ao título? Deu para ficar claro para você? Ela não entra como uma das grandes favoritas ao título. Só que agora, com esses 2 jogos, 2 vitórias, classificação, hoje o jogo contra a Costa do Marfim, bem mais parecido de Copa do Mundo, e conseguir uma vitória de virada, mostra a força da equipe. Então, quero o seu comentário, a sua opinião, se a Alemanha entra como uma das favoritas agora ao título, já que está classificada para a segunda fase ou a fase 16 avos da Copa do Mundo. E tivemos mais um 0x0 na Copa do Mundo. Esse 0x0 acabou com o bolão de várias... Acabou com o seu bolão, não acabou? Pode falar. Deu red em várias casas de aposta também. Equador 0, Curaçao 0. O primeiro ponto de Curaçao na história da Copa do Mundo. Galera, quem não tá curtindo Curaçao, a alegria, morreu por dentro, morreu pro futebol. É muito bacana. Os caras jogaram a vida, comemoraram aquele gol contra a Alemanha como se fosse uma vitória. E hoje comemoraram um 0x0 que deu só um pontinho. Não é nenhuma vitória para eles, foi só um ponto. E comemoraram muito. O goleiro de Curaçao fez história. Pode dar o prêmio, o melhor goleiro da Copa. Acho muito difícil alguém fazer tanta coisa como este cara fez. Eloy Room venceu o prêmio, lógico, né? Homem do jogo, com o maior número de defesas em 90 minutos na Copa do Mundo. Ele teve o maior número de defesas em 90 minutos, tá, pessoal? Só no tempo de jogo, não contando a prorrogação, na Copa do Mundo. Foram 15 defesas. 15 defesas. Esse goleiro joga no Miami, não é o Inter Miami, tá? É o Miami lá nos Estados Unidos. E fez história. E foram defesas, galera, tipo Cássio, final de um Mundial de Clubes, tipo Rogério Ceni, tipo Marcos, Oliver Kahn, Neuer. Põe aí os grandes goleiros do futebol brasileiro, da história do futebol. O cara fechou o gol. Fechou literalmente o gol. E com esse resultado, o Equador, ó, pega o aviãozinho Equador e dê adeus. Foi um jogo legal, assim, pela essa parte da emoção, tá? Curaçao e Equador, só isso, tá? Só foi pela parte da emoção, né, nesse quesito. Foi um jogo bem abaixo. E a seleção equatoriana, que fez uma eliminatória, nossa, o Equador passou em segundo, deu um tapa na cara do Brasil. Olha, chegou na Copa, camisa pesa, né? Camisa pesa pra caramba, né? E o Equador não tem ataque. Tem defesa, mas não tem ataque. E no último jogo do dia, ou no primeiro de hoje, né, que foi de madrugada, a 1h da manhã, o time do Dragon Ball, Goku, Vegeta, o Japão goleou 4x0 pro Japão em cima da Tunísia, gols marcados pelo Kamada, o Eda, o Ito e o outro gol do Eda. O Japão, galera, passeou, tá? Passeou. É uma equipe muito bem organizada, muito bem. E o treinador tem um controle de todos os jogadores taticamente, tecnicamente a equipe do Japão evoluiu muito, jogadas trabalhadas, sem rifar a bola. Quando precisou chegar junto, também estão chegando junto. Eu não sei se o Japão vai chegar numa final de Copa, eu não estou dizendo, mas olha,
por enquanto, é uma das seleções mais legais de você ver jogo. Tá bem interessante. Foi bem contra a Holanda. Buscou o resultado 2 vezes. Isso mostra que os caras estão ligados no jogo. E hoje pegaram a Tunísia e fizeram o dever de casa. 4-0 sem forçar. Nem correram direito. Sem forçar, só com técnica. E tivemos um gol, né? Quer dizer, um não gol. Essa bola para vocês, vou colocar aqui rapidinho. Entrou ou não entrou? Tava 1-0 já pro Japão. Eu não lembro, acho que foi o Eda que chutou. O Eda chutou, a bola, o goleiro tirou aqui, ó, em cima da linha. Hoje tem a tecnologia, né, do relógio, não apitou e óbvio que não foi gol, né? Porque tem galera, uma frestinha aqui, né, ó. É uma frestinha. Aqui, boa, é por milímetro que não foi gol. Mas imagina se fosse aqui no Brasil, né? Imagina se fosse no Brasil. Ia estar todo mundo reclamando, foi gol, não foi gol, a bola entrou, a parábola da bola, porque a parábola, a tecnologia do gol, não gol, do relógio, do árbitro, é uma das melhores coisas que tem hoje no futebol. E foi bem legal esse lance. Pô, bela defesaça do goleiro da Tunísia, né? Defesaça. Vamos passar agora como ficaram os grupos, né? Vou colocar aqui para vocês primeiro o grupo E, que é o grupo da Alemanha, não tem muito o que falar, vai dar lógica. A Alemanha está em primeiro, Costa do Marfim em segundo, Equador e Curaçao virtualmente eliminados, né? O Equador na última rodada pega a Alemanha, eu acho que não vai ganhar da Alemanha, e Curaçao, se ganhar, se classifica, porque vai para 4 pontos. Mas eu não acredito que Curaçao vai ganhar da Costa do Marfim. Então, para mim, nesse grupo, só vão avançar os dois. Alemanha em primeiro e Costa do Marfim em segundo. E para mim, a grande decepção é o Equador. Esperava pelo menos um pouquinho mais do Equador, brigar por uma terceira vaga. Decepção total a equipe do Equador. E Curaçao fica aí com essa missão. Já fez o primeiro gol na Copa. Já fez o primeiro ponto na Copa. Será que Curaçao, contra a Costa do Marfim, conseguirá a primeira vitória e vai dar a classificação? Vamos ver. Quem viver, verá. E agora chegamos no grupo. Esse grupo interessa pro Brasil, hein? Este grupo interessa pro Brasil. Tá aí, ó. Holanda e Japão com 4 pontos e a Suécia com 3. A Tunísia tá eliminada. Adeus. A última rodada, Holanda e Tunísia. Pessoal, né? Holanda vai ganhar, óbvio. Acabou. A Holanda se classifica com 7 pontos. A pergunta é, Japão e Suécia, quem avança? O Japão tem um gol a menos, né, do que a Holanda. Mas a Holanda vai golear a Tunísia. Então não vejo o Japão tirando a primeira posição da Holanda. Acho que a Holanda passa em primeiro. O Japão joga contra a Suécia pelo empate. Se o Japão e a Suécia empatarem, o Japão passa em segundo. E eu acredito que a Suécia pode brigar por uma terceira vaga. Ou se acontecer o contrário, a Suécia ganhar, a Suécia passa em segundo e o Japão pegaria. É bem difícil o Japão não pegar uma das 8 melhores terceiras colocações. Tem 4 pontos e 6 gols de saldo. E 4 gols de saldo. Porra, os outros. É bem difícil o Japão não ir para a próxima fase. Pensando no Brasil, um possível adversário, se o Brasil for primeiro do seu grupo, pega o segundo do grupo do Japão, da Holanda, eu preferia a Suécia. O Japão, não sei, pode dar zica, pode ser que dê zica. Pode ser que dê zica com o Japão. Então eu preferiria pegar uma Suécia. Acho que o jogo encaixa mais, mesmo a Suécia tendo Isaac, Goretzka, que fazem gols lá no Arsenal, fizeram gols agora também contra a Tunísia, mas eu acho que o jogo melhor seria contra a Suécia. Aí você também no chat deixa aí a sua opinião. E para passar e finalizar com o calendário do dia, anota aí na sua agenda, porque domingão tem Copa do Mundo, bebê. À 1h da tarde tem Espanha e Arábia Saudita. Alô, Espanha.
Não vai me decepcionar, hein? Não vai me decepcionar, hein, Espanha, pelo amor de Deus. Às 16 horas, Bélgica e Irã. Às 7 da noite, Uruguai e Cabo Verde. De Vozinha. Será que Vozinha vai fechar o gol de novo? Interrogação. E fechando o dia, Nova Zelândia e Egito. Esse jogo não perco por nada. 10 horas, Nova Zelândia e Egito. O jogo que vai parar o mundo. A maior audiência mundial de Copa do Mundo é nesse jogo, Nova Zelândia e Egito. É só para quem gosta de Copa esse jogo, tá, pessoal? Galera, muito obrigado aí para você que tenha participado do nosso bate-papo aqui, analisando e conversando um pouco do dia de Copa do Mundo. Vamos ver o que acontece nesse domingo. Na segunda, estou de volta, tá? Mas fique tranquilo. Temos shorts. A cada jogo, eu gravo um videozinho para falar a minha opinião. Então, se você não viu ainda, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, na playlist Mano na Copa. Conto com você. Tamo junto. Até a próxima. Brasil, rumo ao Hexa. Tamo junto. Tchau.